tendo visto adiantado da hora, peço autorização para começar pela única mulher na mesa, a conselheira Renata Gil, dispensar apresentações, mas certamente uma das vozes mais ouvidas e admiradas da Majestade brasileira. Obrigada, amigo. Então, muito boa tarde a todos e todas. Eu já não estou competindo com a fome, com o sono, agora estou competindo com o vinho da noite, né? Eu tenho que andar rápido para vocês poderem sair para curtir essa cidade maravilhosa. Quero agradecer ao convite à OAB Nacional, nas pessoas de Beto Simonetti, Eduardo Maneira, que me entregou um tema que não é da minha realidade do dia a dia. Vocês devem saber que eu trabalho muito mais com as pautas relativas às minorias, mas que depois, eu pensando no que falar, eu compreendi que talvez seja um dos pontos mais importantes para eu poder atingir exatamente aquelas pessoas que eu tenho trabalhado tanto e que eu tenho tentado tirar da invisibilidade no meu país. Eu sou Renata Gil, eu tenho 27 anos de magistratura, tenho 2 filhos, o João e a Paula, moro no Rio de Janeiro e em Brasília, e ando pelo Brasil e pelo mundo, tentando construir um mundo melhor, transformar um pouco a realidade do nosso país, um país que eu tenho absoluta convicção que é um dos nortes do mundo. Eu acabo de chegar de uma temporada em Washington, tentando entender o que está acontecendo na política, na geopolítica, né? Eu tenho falado, estudado muito sobre isso, para a gente entender qual é o nosso lugar no mundo, e eu tenho convicção que o Brasil ainda é um dos sustentáculos da democracia no mundo, que o mundo vai precisar muito de nós como modelo. Eu vou explicar um pouquinho por quê, mas não sem antes fazer um convite a vocês, e Jarba, agradeço por presidir a minha mesa, é uma honra ter você presidindo a mesa, e é muito importante que tenha um integrante do Ministério Público aqui, porque a gente precisa do Ministério Público para transformar essa realidade que a gente quer. E aí eu vou fazer um convite a vocês. Quem de vocês aqui já foi aos parques da Disney? Todo mundo já foi, quase todo mundo já foi. Quem já andou naquele brinquedo Soaring? Já andaram no brinquedo Soaring, que é aquela asa delta, deliciosa, uma sensação que a gente fecha os olhos e voa por aquele planeta lindo, aquelas florestas lindas pelo alto, e depois a gente desce aquelas montanhas de gelo, vê aquelas imagens maravilhosas. Mas quando a gente pega o GPS e desce lá nos pontos do mundo, a gente encontra coisas que a gente não gostaria de ver. Não é aquilo que a gente vê sobrevoando. E o que a gente vê no Brasil quando a gente desce, Padre Guerra, a floresta amazônica, linda, que todo mundo quer estar. Eu acabei de almoçar num restaurante aqui, Dom Giovanni, e a esposa do dono me falou assim: você me leva na Amazônia, Renata? Eu quero ir na Amazônia, né? Porque eles imaginam que é aquela coisa maravilhosa. Quando você chega na Amazônia, você encontra os Yanomami, a população indígena absolutamente abandonada, passando muita fome, sem nenhum recurso, nem de caça. A gente imagina que os índios ainda caçam, que ainda buscam seu alimento. Não tem nada disso, não tem roupa. Eu deixei toda a minha roupa que eu fui para a reserva Yanomami há um mês atrás, roupa, rede, sapato, eu deixei tudo lá, porque eles não têm nada. Eu dormi numa oca com eles e entendi um pouco da realidade do meu país. A mesma coisa aconteceu quando eu pousei no helicóptero do Exército na Ilha do Marajó. Vocês sabem o tamanho da Ilha do Marajó no Brasil? Quem sabe o tamanho? É gigante. Tem o tamanho de 2 estados do Rio de Janeiro, com aproximadamente 18 comarcas e apenas 600 mil pessoas espalhadas por todas as margens daqueles rios, e com muita violência, especialmente violência sexual. Assistam o filme Manas, que está em cartaz aí, ganhou vários prêmios internacionais e os brasileiros ainda não tiveram oportunidade de assistir. E por que eu estou dizendo tudo isso? Porque, em verdade, quando a gente fala de infraestrutura e serviços, essa infraestrutura brasileira ela só é vista e percebida nas grandes cidades.
E os serviços também só chegam nas grandes cidades. Lá na reserva Yanomami, o governo federal montou uma espécie de tenda de atendimento médico. Trabalha lá um médico sem fronteiras e alguns médicos por revezamento. Não tem nada além do atendimento primário. E para chegar na capital, demora 2, 3 horas de um avião que é caríssimo e que a dona da companhia de aviação de lá é esposa de um político e cobra muito caro por isso, e o governo federal está sendo investigado pelo pagamento milionário por essa concessão desses aviões. Então, essa é a realidade do nosso Brasil, do nosso país. E o que a gente pode fazer para mudar tudo isso? Eu hoje ouvi de manhã, nas palestras da manhã, que a gente tem um diagnóstico dos nossos problemas. Não é verdade. A gente não tem um diagnóstico dos nossos problemas. E falo isso porque o Conselho Nacional de Justiça monitora as obras públicas paralisadas pela Justiça. São aproximadamente 48 grandes obras. Aí vocês podem pensar, só 48? No Brasil a gente tem aproximadamente 11 mil obras paralisadas. 52% de dinheiro do governo federal nessas obras paralisadas. E na Justiça, 48. Mas são 48 obras de seguinte porte. 48 obras como a BR-101, né, como portos, aeroportos, infraestrutura pesada para o escoamento dos nossos bens e serviços e para a empregabilidade. E por que a gente não tem esse diagnóstico? Porque por mais que a gente tenha hoje órgãos que pensam no Destrava Brasil, no Desata Brasil, para quem quiser usar um nome mais moderno, Destrava foi um projeto que foi utilizado pelo ministro Dias Toffoli na época da gestão dele, quando ele era advogado-geral da União. Ele levou um pouco disso também para o Conselho Nacional de Justiça. Esse projeto acabou sendo desvinculado e a Justiça deixou de tomar conta desses processos, e a gente tem iniciativas separadas para tudo isso. Mas a gente ainda não entendeu por que eu digo que não existe o diagnóstico, que é prioridade para o nosso país, que vai levar a gente a sair desse lugar de descrédito e com todas essas paralisações que a gente tem, que dispersam muito recurso público, coisa em torno de 150 bilhões de reais em razão dessas paralisações. Quais são as obras efetivamente necessárias? As dos lobistas ou as obras que vão conduzir os nossos recursos, as nossas matérias-primas, as nossas commodities para os portos e com as exportações que a gente precisa fazer? Quais os parceiros que o Brasil quer para ele, para a gente sair dessa realidade de dependência econômica? Por isso que eu falo que a gente precisa pensar em geopolítica, a gente precisa entender em que contexto o Brasil está no mundo, em que contexto o Estado brasileiro está, em que contexto os estados que compõem essa federação estão e em que contexto os municípios também podem atuar para esse desenvolvimento nacional que a gente precisa para tirar as pessoas da linha da pobreza. Vocês sabem que no Brasil 90 milhões de pessoas não têm acesso à rede de esgoto. 35 milhões de pessoas não bebem água potável. Eu estive na última ilha, agora a ilha do Bananal. A ilha de Marajó é a maior ilha fluvio-marítima do mundo. A ilha do Bananal em Tocantins é a maior ilha fluvial do mundo. Quando chegamos lá com o projeto de saúde da conselheira Daiane para a população indígena, o governador estava conosco e ele disse: nossa, eu não sabia que aqui as pessoas não bebiam água potável. O problema dos indígenas lá é que eles não têm água potável, nenhuma água potável. E aí o governador falou: mas é tão simples, é só furar poço artesiano e a gente consegue colocar água potável lá. Ah, mas o Ministério Público não deixa a gente fazer a via que já está aprovada para chegar lá com os tratores para fazer os poços artesianos. E aí é a solução, né? Porque eu não venho aqui só para apresentar os problemas e para dizer por onde eu passei. O que eu aponto como solução para os nossos problemas, para o caminho do desenvolvimento. A gente tem não só os órgãos como o SESEX
consenso do TCU, que faz um trabalho extraordinário para o destravamento das obras, como é necessário uma nova mentalidade institucional, Jarbas, demais companheiros de mesa, da magistratura, do sistema de justiça, da advocacia, para a gente sair desse lugar comum. E que diferença de mentalidade é essa? A gente entender que as fases pré-processuais, que a interpretação da lei, que a interpretação da nossa Constituição, ela precisa ser sistêmica do modo como ela foi constituída. A Constituição brasileira é o documento mais bonito que eu já encontrei no mundo. Não é à toa que nós temos 82 milhões de processos na Justiça, porque é a maior porta de entrada de justiça que existe no mundo, a maior porta de entrada gratuita, é a maior garantidora de direitos que existe no mundo, de direitos fundamentais. Eu estive na Suprema Corte Americana agora, conversando com a magistrada Sotomayor. Ela me disse: a sua Constituição, Renata, é a Constituição mais bonita do mundo. E o trabalho que vocês fazem na justiça brasileira de inclusão social é único no mundo. Então nos falta realmente ter a consciência disso e, com muita coragem, juntar Ministério Público, advocacia e fazer os acordos que são necessários para a gente destravar o Brasil, para a gente desatar o Brasil. Se nós pensarmos em termos de números, nós vamos ver que se nós admitirmos mudanças contratuais nas parcerias público-privadas, que são longas, que têm períodos de 20, 30 anos, e que geraram a paralisação de obras, porque o particular não vai querer jogar o dinheiro dele na lata do lixo. Se não tiver essa força do Estado brasileiro, a gente não vai conseguir. A gente tem que fazer uma nova interpretação das nossas normas, ter coragem de decidir, especialmente nas localidades distantes do Brasil. A gente esteve no Pará agora, eu andei pelo sul e sudeste do Pará de carro e conversei muito com juízes brasileiros sobre isso. Chama para a mesa, senta, chama o Ministério Público. Não pode uma norma ambiental tirar das pessoas o direito de viver, de beber água, de buscar a sua comida. Essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês, dizer que como Fernando Pessoa eu tenho em mim todos os sonhos do mundo, né? E como Fernando Veríssimo, tudo que não me deixa indignada me define. O que me define é a busca por um Brasil melhor, por um mundo melhor. Obrigada. Obrigado, conselheira. Certamente as propostas estão no caminho que as instituições estão buscando. Quem assistiu a palestras ontem, viram que o caminho da autocomposição, aí o papel do magistrado é muito importante, de chamar o processo à ordem, como fez o Supremo, tem feito os tribunais de justiça, e nós realmente precisamos interpretar melhor essa nova realidade, porque o sistema que funcionou até hoje não funcionou bem. Nós precisamos sentar, conversar. Eu, como Procurador-Geral de Minas, creio compor, que é o nosso centro de autocomposição. Depois eu vi que o ministro Bruno Dantas criou lá um centro também de composição no PCU e vem funcionando. É isso, sentar, resolver, porque a população já não quer mais saber de ações. No caso nosso do Ministério Público, a população cansou de ações. Resultados. É isso que eu tenho falado com meus colegas todos os dias. Muito obrigado. Vou pedir para Vossa Excelência passar para a mesa e passar a palavra para o desembargador do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, João Eduardo de Rinaldo. Boa tarde a todos e a todas. De todos os quadros que eu pintei para fazer essa palestra, fazer essa minha fala, nenhum deles eu imaginava que ia ter uma bancada praticamente catarinense na primeira fila, senador Eduardo. O que me deixa muito feliz e muita vontade, me deixa em casa, exatamente como a cidade de Madrid e a Espanha nos deixam, me sentindo absolutamente em casa. Eu queria começar os meus agradecimentos, na verdade, na pessoa do Dr. Rafael Horn, pedir para que ele transmita ao presidente Beto Simonetti, ao Dr. Maneira, o convite feito por estar aqui hoje nesse seminário que já é um sucesso. Não posso deixar de cumprimentar também a minha sempre presidente, a doutora Cláudia Prudêncio,
e fazer um cumprimento especial ao desembargador Diogo Pizzica, meu colega de tribunal, que muito me honra aqui a sua presença e que inclusive me obriga a vinda no fim do dia de amanhã para acompanhá-lo na sua fala. Sei que não é intencional, mas a pressão bate e bate forte nesse momento. Eu queria fazer muito rapidamente os cumprimentos primeiro ao professor, iniciando pelo professor Inácio Garcia Vitória, que é o professor da casa aqui da Universidade Complutense de Madrid. Também cumprimentar a doutora Renata Gil, que é conselheira do CNJ, e parabenizar pela sua emocionante fala, por dizer assim. Fazer um cumprimento especial ao professor Fábio Petrucci, a quem já trocamos algumas impressões sobre a moda italiana, acertamos a gravata, estamos no mesmo tom de cores. Também fazer um cumprimento especial ao Dr. Décio e ao Dr. Caio, que é o presidente da subseção do Maranhão, mas sem esquecer do Dr. Jabas, que para além do seu currículo, Dr. Jabas, eu sei que medi hoje essa mesa, para além do seu currículo, que é invejável, destacar a sua elegância, a sua forma carinhosa de lidar, às vezes até com pessoas que nos conhecemos há tão pouco tempo. Então fazer esse destaque especial, que é uma honra para mim estar na sua presença. Bom, nós estamos hoje praticamente numa mesa, daria para definir ela como uma mesa intercontinental, composta por professores do Brasil, por juízes do Brasil e por professores também da Europa. É evidente que nós temos diferenças nos nossos sistemas e que eles não são possíveis, vamos dizer, de um encaixe total. Mas momentos como esse seminário, eles nos permitem que a gente conheça, vamos dizer assim, um pouco mais de detalhe, a realidade de cada país, que a gente consiga, de uma forma ou de outra, vamos dizer, aproximar ou buscar uma inspiração. Isso não é novidade, que a gente busque inspirações nesses modelos. E o tema que a gente trata aqui hoje, ele é um tema por natureza interdisciplinar. Veja bem, a infraestrutura, quando ela é pensada genericamente, ela atrai competência do direito administrativo, ela atrai competência do direito civil, ela atrai competência do direito regulatório, isso para pensar somente em alguns rápidos exemplos. Então, pensar em infraestrutura, pelo impacto que ela tem na vida das pessoas, a doutora Renata acabou de relatar, pensar no próprio papel do Estado, como Estado, na iniciativa privada, tudo isso à luz da Constituição. Basta buscar um exemplo muito rapidamente. Quem teve a alegria de estar em Madrid, mas quem teve também a infelicidade de estar aqui no dia do apagão, o que uma falta de infraestrutura causa de imediato na vida das pessoas. É certo que no Brasil nós já passamos por problemas do mesmo tipo. Nós tivemos algumas décadas atrás problemas de apagão, tivemos, acho que no ano passado, se não me falha a memória, um apagão causado por motivos diferentes, ali no nosso caso uma questão de operação do sistema, aqui também a questão do fenômeno climático, mas quando a infraestrutura falta e bate a nossa porta, a gente sente ela de imediato. E nesse pouco tempo que tenho, que aliás, a meu juízo é mais que suficiente para não atrapalhar os outros palestrantes da mesa, nós vamos tratar um pouquinho desse tema que envolve a infraestrutura. O seminário, ele se desenvolve numa linha de infraestrutura, segurança jurídica e jurisdição constitucional. Nosso painel mais específico, ele trata da prestação de serviços e infraestrutura. Eu fui advogado até pouco tempo atrás, e trabalhava com empresas na área de infraestrutura, mas especialmente na montagem de grupos de investidores, no direito societário, no direito empresarial e um pouquinho de direito tributário. Mas a minha ideia aqui, desembargador Everton, não é trazer a minha experiência profissional passada, até porque a velocidade dos acontecimentos regulatórios, legislativos nessa área de infraestrutura, eu já consigo só olhar ela pelo teu retrovisor. Então, mas me chama a atenção, no nosso tema aqui, que a gente fala também do princípio constitucional da segurança jurídica. E quando se fala em segurança jurídica no Brasil,
o tema parece que ele tem tudo a ver, porque o Brasil realmente não é um país para amadores. Essa frase já foi até alçada a ditado popular, né? Dada a complexidade de normas e regulamentos que envolve o Brasil, os profissionais que trabalham nessa área da infraestrutura, especialmente, de tédio, não tem perigo de morrer. São tão grandes as especificidades, são tão vastas, que é praticamente impossível a gente ter um domínio de toda essa matéria. Então vocês imaginem que, às vezes, ao firmar um contrato, seja em prestação de serviço, para execução de uma obra, entre poder público ou entre próprios particulares, a dificuldade que esse emaranhado legislativo traz. E com ele vem junto o risco, a segurança jurídica. E quando a gente fala em infraestrutura, mais especialmente na prestação de serviços, a gente tem áreas muito variadas. Energia, portos, aeroportos, para ficar somente nesse exemplo. Cada um, além das suas especificidades naturais, você tem ainda que conhecer a legislação ou as resoluções das agências temáticas, das suas agências reguladoras. E aí me ocorre um exemplo, falando de complexidade legislativa no Brasil, não sei se esse caso é verdadeiro, mas me pareceu um bom exemplo, mesmo que um pouco falacioso, que Pons de Miranda, quando foi fazer uma doação dos seus livros para a biblioteca da Universidade de Brasília, ou da Universidade do Rio de Janeiro, não me recordo ao certo, disseram para ele assim: olha, doutor Pontes, o senhor tem que fazer um contrato de doação desses livros. Olha, então você chama outra pessoa, pede para fazer, porque isso eu não sei fazer. Então, se ele não tinha essa capacidade de especificidade, você imagina hoje com esse emaranhado de legislação que nós temos. Então, me parece que assim, nós temos que ter um princípio de que segurança jurídica tem que ter um compromisso com o direito. E por que eu falo isso? Porque a segurança jurídica, ela permeia todo o ordenamento jurídico, atingindo também os contratos que por ali se derivam. Então, assim, não há como tratar do direito sem que tratemos de segurança jurídica. Mas vejam só, não me parece correta a lógica ou o entendimento de que o direito ele tem que prometer segurança jurídica. O direito, a meu juízo, ele tem que ter um compromisso com a segurança jurídica. Mas como é que se faz isso? Como é que o direito, a gente pode pensar um compromisso do direito com segurança jurídica? Bom, a forma simples e direta que me parece ser é que se faz através de um ordenamento jurídico que se encontra uma estrutura para uma tranquilidade possível para as partes que ali se encontram e que utilizam desse ordenamento jurídico. Se a segurança jurídica então se faz por meio do direito, é preciso que tenhamos segurança no direito. O direito está aqui, ou deve ser visto, ou deve ser utilizado, ou deve garantir um ambiente para que tenhamos uma tranquilidade. E aí eu selecionei, vamos dizer assim, 3 premissas, que obviamente não são exaustivas, pode haver muitas mais, mas 3 premissas que considero, vamos dizer assim, indispensáveis para que o direito empregue um mínimo de segurança jurídica às partes que ali estão. Em primeiro lugar, o direito deve ser certo, conhecível e duradouro. Ou seja, as leis, especialmente os contratos, que aqui falamos mais especialmente de contratos, elas, tanto quanto possível, devem ser vertidas em palavras que têm um sentido próprio dos contratantes e comum às partes e que são dirigidas. Em segundo lugar, o direito transferido para o contrato, ele deve fazer uma prognose correta. Ou seja, ele deve fazer um encontro da realidade com as suas consequências. Ele deve oferecer, então, uma segurança àquele assunto próprio que ele pretende. E, em terceiro lugar, o direito e o contrato, mais especialmente, ele deve guardar respeito às palavras que devem ter um significado minimamente aceito. Num painel hoje pela manhã, uma palestrante utilizou um exemplo dado pelo Dr. Paulo Bonet, a quem acompanhei num seminário realizado na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, e ele usou um exemplo que eu nunca havia me apercebido quando ele quer falar sobre o respeito às palavras. Ele usa o exemplo do filme de Lewis Carroll, Através do Espelho,
e ele usa o exemplo do Humpty Dumpty. Para quem tem filho pequeno, muito possivelmente sabe que é o Humpty Dumpty, que é o ovo, né? O ovo do Humpty Dumpty. Então ele, de uma forma genial, Padre Guerra, de uma forma genial, né? Aliás, a grande qualidade do Dr. Paulo é que ele consegue transformar algo muito complexo em algo muito fácil de entender. Então ele, utilizando o exemplo do Humpty Dumpty, ele diz o seguinte, olha, que nós não podemos fazer que nem ele, que quando ele fala com Alice, ele diz para ela o seguinte: quando eu falo as palavras, elas têm exatamente o significado que eu quero que elas tenham. Essa forma de agir contratualmente ou através do direito, evidentemente que ela não é uma forma correta da gente pregar. Nós temos que usar as palavras no sentido que as próprias palavras têm. Então, o intérprete ele não pode atribuir aleatoriamente, nem o intérprete, nem os contratantes, não pode atribuir aleatoriamente o sentido às palavras que ele acha que sejam melhor aproveitadas. Isso, inclusive, vai de encontro ao princípio da boa-fé jurídica que norteia todo o nosso sistema contratual. Não é muito comum que ocorra, mas algumas vezes eu recebo, através dos recursos, a análise de alguns contratos no âmbito de infraestrutura, especialmente na questão que envolve o direito energético. Compra e venda de energia, mais exatamente. Isso me mata um pouco a saudade do meu tempo de advocacia, mas o que eu vejo, o último que recebi, por exemplo, há uns 2 meses atrás, numa linguagem absolutamente aquém do que a importância contratada exigia. O juiz de primeiro grau, obviamente, como não tinha experiência no trato com esse tipo de contrato, você pegou uma filigrana jurídica e acabou julgando a causa em um determinado sentido, né, na ocasião tem procedência. No recurso, para azar de um ou para sorte de outros, né, fazendo análise desse contrato, entendi exatamente no sentido contrário. Mas veja bem a sorte em que ficam os contratantes, sujeitas, na verdade, a uma jurisprudência que pode oscilar, ou até uma jurisprudência que depois se diga, quando você vai buscar algum recurso, uma jurisprudência lotérica. Isso se avulta muito mais ainda quando se trata de contratos de grande repercussão financeira, de grande repercussão econômica. Eu costumo dizer para os advogados que às vezes vão despachar esses casos no meu gabinete, é o seguinte: vocês representam companhias que têm os melhores técnicos do mercado. Vocês são advogados, né, do melhor quilate que podem ser contratados. Se vocês não conseguem concordar com os termos do contrato que fizeram, muito provavelmente a minha interpretação ela vai desagradar a ambos, né? Então, o respeito à palavra. Além disso, então passando para essa questão da palavra, além disso, quase me encaminhando já para o final, doutor Jabas, tanto quanto possível, as normas inseridas do contrato devem ser poucas e diretas, tanto quanto possível. Não se pode fazer que nem aquele personagem do Jorge Luiz Borges, que quando chamado a fazer o mapa, ele fez um mapa tão detalhado, mas tão detalhado, que quando o mapa ficou pronto, ele já não servia mais para o fim que ele se propunha, porque ele ficou do tamanho da cidade. Então, é impossível a gente prever, né, todas as vicissitudes e todos os problemas que um contrato pode causar. Uma boa técnica, quem sabe, é que a gente possa se guiar pelos entendimentos jurisprudenciais. Parece até desnecessário dizer, mas o judiciário tem um compromisso com a segurança jurídica que se faz através das suas decisões. Então, assim, uma jurisprudência pendular, uma jurisprudência afastada do ideal, do 926 do CPC, da coerência, da estabilidade e da integridade, não ajuda em nada na segurança jurídica dos contratos realizados. E falando nessa análise ou revisão pelo judiciário, todos nós sabemos que a gente precisa procurar manter, né, ou pelo menos manter esse espírito de preservar o tanto quanto possível a vontade das partes contratantes. O juiz, o magistrado, os tribunais devem se afastar um pouco daquela decisão solipsista em que, fazendo um simples silogismo, você aplica ali o caso concreto, né? Você tem que olhar para o momento que o contrato está sendo feito, ou seja, para o momento histórico do contrato realizado, e procurar, tanto quanto possível, manter a vontade das partes. Aliás, isso já não é novidade para ninguém. A própria lei de introdução ao direito brasileiro, né, trouxe a possibilidade dessa ductibilidade de decisões, onde você busca as consequências, né, da decisão quando vai assim ter que decidir o caso. Então, mesmo sabendo da liberdade que o juiz tem para aplicar a lei ao caso concreto,
porque afinal toda decisão é um produto da interpretação, é preciso que se observe a vontade dos contratantes. E dizendo isso, agora realmente, para encerrar, doutor Jabas, é certo que a segurança jurídica, então, ela não significa uma tranquilidade total no âmbito contratual, mas ela pode e deve ser vista para evitar surpresas. Esse é o compromisso e esse é o papel que entendo que o direito tem que ter com a segurança jurídica. Se esperava algo mais, sinto desapontá-los, mas é o que eu tinha para entregar para vocês no dia de hoje. Obrigado. Desembargador Nadal, pela sua brilhante palestra, lúcida palestra. Eu fui pesquisar aqui de quem que é essa famosa frase. Boa. Se é do Nelson Rodrigues ou do Roberto Campos, a outra frase que eu não trazer, mas é do Pedro Malan. Ele dizia que no Brasil até o passado é incerto. Porém, portanto, nós, o sistema de justiça, advogados, promotores, procuradores, magistrados, temos que buscar esse nível de segurança jurídica, que foi aqui defendido pelo desembargador. E é muito triste verificar na prática que os empreendedores estão fugindo do judiciário e correndo do Ministério Público. No Ministério Público eles fazem acordo para correr da ação do Ministério Público e do Judiciário para evitá-lo. Isso é muito ruim para o país. O Poder Judiciário sempre será a nossa última voz. E lembre-se, conselheira, que nos acordos de Brumadinho e Mariana, que eu participei ativamente de ambos, os maiores realizados até hoje no país, o que eu sentia das empresas? Elas queriam uma solução segura. Aí fizeram o acordo, talvez não o que eles queriam, para evitar a excessiva judicialização, as surpresas com as ações do Ministério Público e as respostas do Poder Judiciário. Eu sempre falo para os meus colegas, cuidado com o que vocês pedem, os juízes podem deferir, né? Então esse é um problema muito sério para o país, que o Ministério Público não seja um fator de estabilidade e de insegurança jurídica. Agora nós vamos passar a palavra para a advocacia. Eu tive que tomar uma decisão aqui como fosse uma lista tríplice, se seria primeiro o presidente da OAB do Maranhão ou o doutor Décio Freire, que eu tive que optar pela antiguidade na carreira, na ocupação, e passarei então a palavra a ele. Queria registrar aqui a presença da minha esposa Cristiana, que é advogada. Ela sempre participa dos congressos do MP, agora eu estou participando da sua casa, da OAB. Com a palavra então, doutor Décio Freire, pelo prazo de 15 minutos, eu vou controlando o tempo. Pois não. Bom, boa tarde a todos. Eu queria cumprimentar, primeiro agradecer à Ordem dos Advogados do Brasil pelo convite, o que faço na pessoa do doutor Rafael Horn, que até há pouco tempo era vice-presidente da OAB Nacional e exerceu esse mandato com muita altivez. Queria cumprimentar as mulheres aqui presentes, das pessoas da doutora Solange Ribeiro e Lara Pial, representantes da Neoenergia, da doutora Cristiana Nepomuceno, esposa do nosso presidente de mesa, e não poderia deixar também de cumprimentar em nome da doutora Virginia Afonso, com quem tive o privilégio de trabalhar. E a todos os demais, inclusive os meus colegas de mesa, que muito me honram aqui em compartilhar neste momento, eu cumprimento na pessoa do meu querido irmão, Padre Guerra. Então, bom, doutor Rafael Horn, eu estava, na verdade, convidado para um outro painel. Marcos Vinícius me ligou me pedindo para, quando eu cheguei aqui, para eu falar nesse painel. O advogado tem que ser versátil, portanto, eu parei, organizei algumas coisas, mas eu queria já dizer que eu vou ser bastante rápido, eu não vou ler. Eu tinha, primeiramente, preparado para o outro painel, falar para os senhores sobre a potencialidade energética do Brasil e os gargalos que afligem o setor. Eu fiz essa palestra há um mês e meio na Universidade de Colômbia e tive a oportunidade de demonstrar os gargalos que ainda preocupam e o setor impedem, no meu modo de ver, o seu desenvolvimento. O Brasil tem essa potencialidade que os senhores estão vendo na tela, né? Então eu não preciso
ler. E eu então fiquei, quando o Marcos, que conheço há 30 anos, com toda a liberdade que tem comigo, me pediu para fazer parte deste painel, fiquei eu pensando o que eu falaria então para os senhores às 6 horas da tarde, tá certo? Da terça-feira, segundo dia do seminário, né? Se antes falaria dos gargalos e da potencialidade energética, pensei em o que poderia atrair a atenção dos senhores hoje, o que poderia trazer de interessante para os senhores fora do lugar comum. E eu então realmente achei que o principal assunto hoje da Europa é o apagão do último dia 28, que o desembargador Nadal também se referiu aqui. E mais, passei então, já no voo vindo para cá, passei então a avaliar quais seriam as ponderações que hoje pairam sobre a Europa em relação ao apagão do dia 28. Foi um apagão gravíssimo, inédito. Ontem eu recebi 2 clientes que vieram de Valladolid e disseram horrores em relação ao dia do apagão, o ineditismo, a surpresa com o apagão, né? Então, essas duas questões pairam hoje sobre a Europa enquanto investigam as causas do apagão. Ou seja, as energias renováveis, sobretudo solar e eólica, são de fato seguras e garantem estabilidade para o fornecimento? Até que ponto, e esse é um tema extremamente delicado, até que ponto uma proteção exacerbada do meio ambiente, priorizando tais energias em detrimento das usinas nucleares, por exemplo, porque a Espanha ela comemora hoje, atualmente, que está encerrando as atividades nucleares, ela tem prazo para isso, ou seja, até 2035, ela terá o encerramento dessas atividades nucleares, né, com o encerramento do reator Almanaz 1, em 2027 já. As usinas térmicas, eles têm também festejado bastante, não é, a quase eliminação da utilização de usinas térmicas na Espanha, né, e também as hidrelétricas, porque os ambientalistas também entendem que no ato da sua construção, até pelo alagamento das regiões, tá certo? Eles também afetam o meio ambiente. Então, a priorização das energias renováveis centradas em eólicas e fotovoltaicas tem sido uma bandeira neste país chamado Espanha. Até que ponto isso interferiu neste apagão? E aí, indo mais além, como não me cabe aqui, como advogado, fazer uma avaliação técnica, né, dos motivos do apagão, deixamos para as autoridades competentes, eu passei então a analisar do ponto da responsabilidade civil, que eu acho que é algo que vai interessar aos senhores. O Código Português, e aí analisei com base tanto no Código Português quanto no Código Espanhol, né? O Código Português tem lá no artigo 509, como os senhores estão vendo, que diz, primeiramente, a responsabilidade é objetiva, né? E mais do que isso, ela só tem a excludente no caso de força maior. O artigo é muito claro, olha lá. Aquele que tiver a direção efetiva de instalação destinada à condução ou entrega da energia elétrica ou do gás e utilizar a instalação no seu interesse, responde tanto pelo prejuízo que derive da condução ou entrega da eletricidade ou do gás, como pelos danos resultantes da própria instalação, exceto se ao tempo do acidente esta estiver de acordo com as regras técnicas, em rigor e em perfeito estado de conservação. Bom, e o número 3, que é o que mais interessa, aliás, o número 2, que é o que mais interessa, não obrigam à reparação os danos devidos à causa de força maior. Considera-se de força maior toda causa exterior, independentemente do funcionamento e utilização da coisa. Isso é o que diz o Código Civil Português. Já o Código Civil Espanhol, no artigo 1902, ele diz que todo aquele que por ação ou omissão causar dano a outrem por culpa ou negligência, fica obrigado a reparar o dano causado. E no caso da Espanha, ainda você tem a Lei Geral de Defesa dos Consumidores e Utilizadores, que protege os consumidores de energia, estabelecendo mecanismos para a reparação de danos materiais e morais sofridos com interrupção de fornecimento de energia. Então, a grande certeza que aqui existe é que nós temos 3 aspectos relevantes que aí estão postos. Primeiramente,
a responsabilidade objetiva. Tanto no Código português quanto no Código espanhol, prevê a responsabilidade objetiva. O segundo ponto é que em Portugal existe a excludente apenas no caso de força maior e, no caso da Espanha, já ao contrário, exige culpa ou negligência para haver realmente a responsabilização. Bom, os senhores têm visto, têm acompanhado pela imprensa, que as autoridades espanholas têm a todo momento dito que estão investigando as causas do apagão, né? Bom, esse apagão ele durou no mínimo 10 horas em todo o território espanhol, com exceção das ilhas de Palma de Maiorca e mais uma ilha que agora me foge. Ibiza, sim senhor. O senhor conhece Ibiza, eu não conheço. O senhor é o padre mais viajado, que conhece inclusive Ibiza. Muito bem. Então, eu me curvo diante da sua sapiência turística. Bom, foram necessárias, no mínimo, veja bem, 24 horas para se retomar a energia, tá certo? Mesmo assim, em alguns locais durou mais tempo, né? Mas no mínimo 10 horas houve realmente um apagão completo, ou seja, 35 mil pessoas ficaram presas em trens e metrôs, né? Pessoas morreram por conta de oxigênio, aquelas pessoas em casa que dependiam da energia. Isso foi me relatado exatamente por esses clientes de Valladolid. Os hospitais, felizmente, não tiveram problema, certo? Realmente os geradores funcionaram, né? Mas foi um caos completo, caos absoluto, né? As pessoas não conseguiam fazer pagamentos com tarjetas, né? Voltou a discutir-se a necessidade do kit de emergência, inclusive do radinho de pilha, não é? Porque só tinham notícia através do radinho de pilha. E aí eu faço um parênteses para comentar até um sócio que eu tenho em Lisboa, eu tenho uma participação no escritório em Lisboa, me ligou 2 horas depois perguntando se eu tinha informação sobre o que tinha acontecido, porque até então eles não tinham informação alguma. Até guerra eles estavam pensando que podia ser, tá certo? Então, para nós vermos a dependência que temos da energia. Bom, e aí vem a pergunta que interessa a nós, né, juristas, advogados, magistrados: quem paga essa conta? Se estima uma estimativa inicial de 6 bilhões de reais ou 1 bilhão de euros. Bom, aí eu entro um pouco na seara técnica, ou seja, os senhores devem ter lido também que as primeiras apurações dão conta de que houve realmente uma perda súbita de 15 gigawatts de energia, que derrubou o sistema não conseguiu ser restabelecido, né? As primeiras, vamos dizer, conclusões dizem também que isso decorreu da predominância da dependência da energia renovável. A Espanha realmente tem hoje dependência de 70% de energia renovável, 159% fotovoltaica e 11% eólica, e no dia do apagão estava 75%, né? Eu não sei se estou errado, Solange, mas o diretor Sandoval nos disse ali na palestra anterior que o Brasil tem 22% de dependência de energia fotovoltaica, não parece? Não, 22 é amigo do geração. Geração. Amigo. Tá. Então, e passei a analisar então, diante desse cenário inicial, né, qual seria a responsabilidade civil, ou de quem seria essa responsabilidade civil. No Brasil, nós temos a Associação Brasileira de Geradoras Térmicas, por exemplo. Ela forneceu ao ONS, ele está trocado, está invertido, via a nossa empresa de pesquisa energética, uma metodologia para estabelecimento de índice mínimo de inércia a serem observados no sistema a cada período de operação. O ONS, ele age com muita precisão em relação a isso. Aqueles que conhecem a sede da ONS, é nossa cliente no Rio de Janeiro, você tem lá um quadro, a doutora Solange é presidente do Conselho do Operador Nacional do Sistema, você tem lá um quadro que mostra exatamente
os gráficos de fornecimento. E você chega, por exemplo, às 18 horas, você tem uma queda bruta, uma queda realmente brutal de fornecimento. E aí começam a entrar as térmicas, as hidrelétricas, né? Ou seja, tem todo esse nivelamento para não deixar o sistema colapsar. Né? Bom, o grande problema, aliás, no Brasil, como eu disse, então, o ONS, você tem essas quedas e o ONS age. Além disso, no Brasil, você tem um problema que a professora Joísa Dutra e o pesquisador Adriano Pires até fizeram, cada um fez um artigo em um dos jornais brasileiros sobre os curtailments. Ou seja, o que quer dizer isso? São aquelas interrupções forçadas que o Operador Nacional do Sistema impõe, porque a geração de energia renovável ela é maior do que a capacidade das linhas de transmissão. Ou seja, isso por quê? Porque os investimentos ou a ampliação das linhas de transmissão, infelizmente, não acompanharam os investimentos e o desenvolvimento da geração de energia. Embora o nosso querido diretor Sandoval disse, e realmente é algo elogiável, que o Brasil tem uma estrutura de transmissão do tamanho da Europa, né? Ele disse ali, ainda, felizmente, nós geramos mais energia e precisamos de mais investimento na linha de transmissão, porque realmente o Brasil tem uma potencialidade incrível na geração de energia, sobretudo fotovoltaica e eólica. Então, esses cortes, vamos dizer, programados, eles existem e eles, doutor Jarbas, eles impedem realmente o colapso do sistema. Nós tivemos, em 2023, um apagão. Realmente foi citado, inclusive, pelo desembargador Nadal, esse apagão, mas ele também mostra a eficiência do nosso setor energético em detrimento do que nós vimos na Espanha. Porque nós, por exemplo, religamos, tá certo, muito mais rapidamente o nosso sistema, né? Enquanto na Europa durou 10 horas no mínimo. Né? Bom, conclusão, então, já chegando ao final, para não cansá-los, porque é uma questão bastante objetiva e que eu acho que vale a pena a nossa reflexão. Em Portugal e Espanha, os ambientalistas festejam realmente o encerramento das usinas nucleares, das usinas térmicas. Existe um questionamento sobre hidrelétricas, existe toda uma comemoração em torno da proliferação, né, da dependência da geração de energias renováveis, sobretudo fotovoltaicas e eólicas. Bom, entretanto, é claro que isso, veja bem, é uma discussão de governo seríssima, gravíssima, né? envolve questões absolutamente sérias, absolutamente graves. Essa política não teria sido uma das responsáveis, ou a responsável principal por esse apagão? Bom, em sendo assim, em sendo até algo previsível, porque, veja, no nosso Brasil, o ONS, ele age. E age por quê? Porque já tem uma previsibilidade, já tem aquele índice que eu mostrei a vocês de inércia. Não é? Em sendo previsível esse tipo de oscilação súbita, como? Basta visitar a sede do ONS, como eu citei, para ver a queda súbita às 18 horas. Né? Como é no Brasil, não deveria o governo e empresas responsáveis pelo fornecimento terem planejamento estratégico para evitar essa ocorrência, como ocorre no Brasil? Não é? Bom, até que ponto essa dependência quase que total, 75% naquele dia, né, do apagão, vinha de energia fotovoltaica e eólica? Até que ponto isso traz estabilidade ou instabilidade para o sistema? Até que ponto a falta de planejamento e a política, sobretudo, de desativar as usinas nucleares e termoelétricas não representa culpa ou negligência? Lembrem-se que no artigo 1902 do Código Civil Espanhol existe culpa ou negligência. Até que ponto essa falta de previsibilidade não representa culpa ou negligência para aqueles que sofreram os danos do apagão? Até que ponto isso também não é
uma excludente de força maior em relação a Portugal. São dúvidas que têm que ser colocadas. Eu tenho certeza que serão. Então, essa realmente é uma discussão que me parece, doutor Eduardo, doutor Néctor, que muito me honram com as suas presenças, é uma discussão que me parece que vai ocorrer. A informação que nós temos é que as investigações estão sendo feitas, mas ainda não chegaram a uma conclusão. Mas tudo parece que está caminhando para essa questão, e não apenas uma questão climática, tá certo? Então, é uma discussão que eu acho que, inevitavelmente, vai haver na Europa e vai acabar também havendo no Brasil. Antes de iniciar aqui, doutor Jarbas, essa abordagem já está, inclusive, numa matéria hoje no jornal Estado de Minas, e o ministro Anastasia, me cumprimentando pela matéria, me falou: é muito bom você falar nisso, até para chamar a atenção do Brasil em relação a esse problema. Tá certo? Então, é isso que eu queria colocar para a reflexão dos senhores, agradecendo muitíssimo aqui essa audiência tão seleta. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Décio Freire. Vou passar a palavra para o doutor Caio Vítor Saraiva Cruz, presidente da seccional do AB. Enquanto eles trocam de lugar, eu queria fazer um comentário aqui, doutor Décio, dentro da sua exposição. Eu que minha vida inteira como promotor de justiça, secretário do meio ambiente, e presidente da Associação do Meio Ambiente Brasileiro durante 3 mandatos, até sair, porque eu já estava me considerando um pouco Chaves, assim, uma coisa parecida, madura, me pedi para sair, mas queria dizer o seguinte, que a par da importante discussão sobre a energia renovável, nós temos que chegar num grau de maturidade agora para enfrentar essa questão que parece que desenvolvimento e meio ambiente não podem ser conciliados. Padre Guerra, esse painel só está tendo esse sucesso porque esse homem aqui é da melhor região do Brasil, do norte de Minas. Do norte de Minas, Guerra só para aproveitar e ir embora 5 da tarde. 5 da tarde, todos convidados. Deus abençoe. Amém. E os anjos de amém. Essa por nós. O doutor Jarbas perseguiu a vida toda, agora recebeu a bênção final. E essa questão do meio ambiente com o desenvolvimento é preciso que as autoridades também tenham coragem de enfrentar. O Ministério Público, especialmente, porque é muito ruim quando as instituições jogam para a torcida. Hoje falaram das agências, da segurança, da dependência das agências para tomar decisões antipopulares. Nós, da Justiça, não podemos jogar para torcida. Nós não temos mais como fazer esse tipo de populismo. Nós moramos numa região lá em Belo Horizonte que as pessoas ficam no trânsito 1 hora, 1 hora e meia para atravessar 2 quilômetros. E outro dia eu construí com a União, os estados, os municípios, uma rede de viadutos para desafogar o trânsito lá. E que vai caminhar, vai acabar sendo solucionado. Coloquei minha autoridade de procurador-geral para chamar a solução. E uma deputada fez uma crítica dizendo o seguinte, que o governo estava gastando dinheiro para os donos de carrões. Aí eu disse, a resposta que eu dei para ela foi o seguinte: carrões, Mercedes-Benz com trocador e motorista. Entendeu? A minha empregada tem que acordar 1 hora, 1 hora e meia antes do horário que ela teria que acordar para chegar na minha casa no horário do café da manhã. Senão você chegar às 10, 11 horas, porque tem que sair bem antes por conta de infraestrutura. Então, essa é uma discussão importante. Os investimentos na energia renovável são louváveis, mas temos que fazer algo planejado, organizado, para que não aconteçam essas situações. Eu alerto o doutor Décio. Presidente, com a palavra. Muito obrigado, doutor Jarbas. Senhoras e senhores, boa tarde. Quero aqui de forma muito especial agradecer ao presidente Beto Simonetti pelo convite, pela intimação a complementar este painel hoje. Cumprimentar a todos de forma muito especial nas pessoas dos presidentes e seccionais que me ladeiam na defesa da advocacia no Brasil, de forma muito especial, cumprimentando o nosso coordenador do Colégio de Presidentes, doutor Rafael Lara, e doutor Márcio Nogueira, nosso presidente
da OAB de Rondônia. De forma muito especial, cumprimentar a mesa na pessoa do Dr. Jarbas, parabenizando já inicialmente pela gentileza, pela sutileza na condução do painel, e cumprimentar de forma ainda mais especial todos os advogados, todas as acadêmicas que se fazem aqui presentes, na pessoa da doutora conselheira Renata Gil, que aqui muito bem nos antecedeu, e já iniciar fazendo uma correlação, Renata, você disse logo que iniciou sua fala, buscando fazer uma relação com o painel de serviços e infraestrutura com as minorias. E é exatamente essa relação que busco fazer aqui hoje, trazendo a correlação entre a prestação de serviços, a qualidade na prestação de serviços, o impacto no sistema de justiça e a garantia do acesso à justiça, que é algo que tem sido diuturnamente discutido no Brasil e também pelo Conselho Nacional de Justiça, considerado o número, o volume de processos que vem crescendo a cada ano no Brasil e a necessidade de identificar qual a causa de relação, qual o problema e quais as possíveis soluções a serem adotadas para poder então solucionar esse problema e termos uma justiça que consiga entregar de fato justiça em tempo célere e hábil para que ela seja de fato surta os seus efeitos e, claro, garantir o acesso à justiça a todos os cidadãos, especialmente aqueles que mais precisam, que são as minorias. Então, quero aqui de forma muito especial falar sobre essa relação entre o direito do consumidor, a sua aplicação, o sistema de justiça e os impactos no acesso à justiça. Quando se fala de direito do consumidor, não há como fugir, há sempre uma relação entre aquele fornecedor ou prestador de um serviço e, claro, o consumidor final. Eu sou advogado público e não posso deixar aqui de fazer uma relação, uma semelhança, trazer esse tema para o viés. Claro que nós tratamos hoje aqui de infraestrutura e buscamos melhorias em âmbito nacional, então não há como não fazer essa relação com a prestação do serviço público. Afinal de contas, também é essa a causa, segundo os dados do Conselho Nacional de Justiça, que maior e mais impacta o sistema de justiça em nosso país. E isso por quê? Porque quando tratamos da relação de serviços públicos e infraestrutura, temos que considerar que o principal objetivo é a entrega pelo Estado do serviço ao cidadão ou à cidadã. Avançamos muito nos últimos anos. Exemplo disso, podendo trazer bons exemplos, são as concessionárias de serviço público, em infraestrutura, as rodovias que temos no país, que trabalham com o sistema de pedágio, conseguimos avançar bem para essa terceirização de serviço público. Também avançamos muito em relação a telecomunicações. Os avanços são indiscutíveis. Entretanto, todavia, é inegável que todos nós sofremos muito ainda com a falha na prestação de serviço público de telecomunicação no Brasil, que deixa muito a desejar a todos nós. O sistema financeiro também não deixa de ser um serviço público por concessão. Afinal de contas, ele é um serviço público, ele originariamente deve ser realizado pelo Estado, que assim o garantirá, mas o realiza hoje em regra no Brasil, em sua maioria, exceto em relação ao Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, é realizado em sua grande maioria por concessão do serviço público. Como disse, já avançamos muito, mas ainda temos muito a avançar. E segundo os dados do Conselho Nacional de Justiça, nós ainda temos um grande problema de litigiosidade que é causado, em regra, por grandes litigantes, resumidos a poucas instituições. Dentre elas, as 20 do país figuram especialmente, em primeiro lugar, o Instituto Nacional do Seguro Social, o Serviço Público de Previdência, a Caixa Econômica Federal, o Banco Bradesco S.A., o Banco do Brasil, o Estado do Rio Grande do Sul, o Estado de São Paulo, o Ministério da Economia, a Justiça Estadual, a Advocacia Geral da União, o Banco PAN, o Estado de Minas Gerais, o Banco BMG, o Banco Santander, o Estado do Paraná, o Itaú Unibanco e a Oi S.A. Ou seja, os 20 maiores litigantes do país, todos são ou serviço público diretamente realizado ou concessionárias de serviço público. É inegável o problema, e aqui estamos em um espaço acadêmico. E o que buscamos aqui é exatamente identificar um problema de infraestrutura, de prestação de serviço, que possa buscarmos aqui, em relação a ele, algumas soluções que possam trazer uma efetividade dentro do sistema brasileiro. Quando vemos o sistema de justiça nacional, e aí, claro, o nosso Estado, matriz, democracia,
ele tem como poderes da nação o poder legislativo, executivo e judiciário. E nós não deixamos de ver o poder judiciário como um poder em si. Mas, todavia, entretanto, eu queria trazer aqui neste momento para nós a visão do poder judiciário como uma das definições contemporâneas trazidas por Humberto Teodoro Júnior, como o poder judiciário como sistema de justiça, como um serviço atribuído ao cidadão e à cidadã. Mas por que falo isso? Porque com esse movimento, em razão dos números, se realizam em nosso país grandes movimentos e análises, diante dos mais de 82 milhões de processos, como disse a doutora Renata Gil, que um dia já foram mais de 110 milhões, e ainda assim cresce em relação a alguns números de processos, algumas áreas, algumas searas, mas reduz em relação a outras. O sistema de justiça busca soluções, como disse, para poder entregar uma prestação jurisdicional mais célere e efetiva. Ocorre que, ao tratar de volume, nós acabamos, em alguns momentos, deixando de trazer o principal objetivo do Poder Judiciário, serviço, como disse, que é, de fato, receber a demanda do cidadão e da cidadã, que, em regra, e aqui trago, doutora Renata Gil, a minha realidade do estado do Maranhão, que vive com um estado que tem o menor IDH do país, ou seja, as relações de consumo, sejam elas de prestações de serviço, de concessionária de serviço público, ou do próprio ente público, são relações havidas entre o Estado poder e o hipossuficiente ou o hipervulnerável, e nós, por vezes, deixamos preocupados com o número de fato, acolher aquele cidadão que mais precisa do Estado para poder fazer o julgamento ou análise de processo, ou sequer analisar a demanda, preocupado com as metas do próprio Conselho Nacional de Justiça. Então, essa percepção nos preocupa muito. Nos preocupa do sistema OAB, preocupa a advocacia, porque nós estamos deixando de analisar o serviço a ser entregue pelo sistema de justiça, que é a conclusão da demanda, que é acolher o cidadão, que é entregar a prestação jurisdicional efetivamente justa, para poder ter uma grande preocupação com números e com prazos processuais. E em decorrência disso, surgem algumas teorias. E aí, dentro delas, posso aqui destacar, infelizmente, já houve uma correção, claro, no rumo dessa definição realizada pelo sistema de justiça, inicialmente a advocacia predatória, litigância predatória, litigância abusiva. E aí, onde nós chegamos dentro disso? Dentro dessa operação, o sistema de justiça, a magistratura, o cidadão e, claro, a advocacia. Com a devida veia, um patinho feio somos nós, aqui pelo menos maioria, advogados e advogadas. Dizer que não vai atender o cidadão não pode, porque é deixar de entregar a prestação jurisdicional. Dizer que é apenas volume de processo também não pode, porque o Estado não pode deixar de analisar as demandas apenas com base no número de processos. Então ficou mais fácil inicialmente culpar o patinho feio, que era a advocacia. Então inicialmente é a litigância predatória, são os advogados que litigam demais. Mas essa demanda, graças a Deus, ela vem sendo atualizada, e aí pela condução muito bem feita no Conselho Nacional de Justiça, com a participação de Vossa Excelência e de outros membros do Conselho Nacional de Justiça, verificando que não se trata bem da litigância da advocacia ou da ação da advocacia, mas da falha na prestação de serviço, que, como disse anteriormente, bem definido no Brasil, segundo os dados do próprio Conselho Nacional de Justiça, em sua grande maioria, são aqueles 20 que são concessionários de serviço público ou serviço público relativamente realizado de forma direta. Nosso objetivo aqui é, claro, ir em busca de soluções, avaliar o problema ele é óbvio. Nós temos a necessidade de entregar um serviço público no sistema de justiça acessível para todos. Nós temos um grande volume dessas demandas, um grande número de processos que também deve ser resolvido e abraçado pelo sistema de justiça. E nós temos um objetivo, que é entregar uma prestação jurisdicional célere, efetiva, mas definitivamente justa, acolhendo o cidadão, entregando o serviço final que cabe ao Poder Judiciário. E aqui buscamos algumas soluções. O próprio Conselho Nacional de Justiça, avaliando no seu núcleo de inteligência, traçou algumas metas e alguns objetivos. Dentre eles, criou, por exemplo,
a Justiça 4.0, que tem como objetivo centralizar demandas, uniformizar entendimentos e fazer com que essas demandas sejam analisadas de forma mais célere e objetiva. Todavia, no estado do Maranhão, posso trazer como case, não é algo que possa coadunar de forma geral com a realidade do sistema de justiça maranhense. Por quê? Porque a grande maioria das pessoas da Data Máxima Venha não tem o acesso à tecnologia como tem na grande parte do país. Então isso dificulta com que um próprio cidadão tenha acesso à justiça, tenha acesso ao Poder Judiciário, distanciando aquele que é o final destinatário do Poder Judiciário. Também, nós podemos traçar aqui algumas possíveis soluções. Dentre elas, nós sabemos que no direito brasileiro, e esse é um momento talvez oportuno, porque tratamos sobre a alteração do nosso Código Civil, o nosso Código Civil ele não aplica, assim como no direito americano, o caráter pedagógico das indenizações. Nós aplicamos apenas, em regra, o caráter reparatório das indenizações. Assim é a aplicação do nosso Código Civil brasileiro, do nosso direito brasileiro. Todavia, entretanto, fazendo a conta, nós temos um número de demandas que continua a crescer. Ou seja, os grandes litigantes erram, continuam reincidindo no erro. Ou seja, a conta está fechando pelo menos para eles. Porque se gerasse o dano e tivesse um prejuízo depois com a ação que fosse maior do que o dano, eu tenho certeza que eles não perpetuariam o dano, porque a instituição financeira não age para poder perder recurso. Então, se a instituição financeira cobra uma taxa ilegal, se faz um empréstimo de forma indevida, ela tem a certeza que posteriormente uma parte, uma parcela muito pequena daquelas pessoas atingidas por aquele dano irão procurar e ter êxito no sistema de justiça. Então, por isso, o dano continua a se perpetuar no Brasil. Uma outra visão, e aqui justamente dizendo, fazendo uma relação com o que fala do Dr. Jarbas, que é buscar prever as soluções, trazendo algo com a visão de futuro. Existe hoje um estudo sobre a retrocausalidade e a sua aplicação no direito. O que é o princípio da retrocausalidade? Não é apenas você agir com os fatos como eles se realizam agora, mas com a visão de poder judiciário e com a visão de futuro. Como estará o sistema de justiça daqui a 10 anos? Com a progressão do número de processos, com o crescimento de advogados, com o crescimento de demandas, é por óbvio que daqui a 10 anos nós temos mais números de processos, um sistema de justiça que talvez não suporte todas essas demandas, nós teremos mais danos, mais pessoas que buscam o sistema de justiça, ou seja, um caos ainda maior. Então, talvez seja exatamente esse momento de agora, no momento de poder fazer a modificação do nosso Código de Processo Civil, avaliar qual a melhor forma de aplicar, por exemplo, o dano no Brasil, para que a gente possa atacar efetivamente o dano onde ele nasce. A nossa preocupação hoje é o volume de processo, ou seja, é o momento da reparação do dano. Talvez seja a hora de nós pararmos um pouco, o sistema de justiça, a advocacia, o Ministério Público, operadores do direito, e refletir qual ação nós tomaremos hoje para que de fato o dano não ocorra e não chegue ao Poder Judiciário efetivamente. Então, eram essas as reflexões que tinha aqui a trazer aos senhores e às senhoras. Agradeço de forma muito especial ao Dr. Jarbas e a todos que estiveram até aqui concedendo a atenção a todos nós. Obrigado, presidente. Passaria a palavra a instantes para o professor Wagner Recurso, da Universidade de Sapienza de Roma, que ouviu atentamente o que falamos e vai trazer algumas soluções para o nosso país. Quero lembrar, presidente, que os três maiores demandantes no STJ, o primeiro é o INSS, o segundo o Ministério de São Paulo e o terceiro o Ministério de Minas. Nós temos um acordo com o STJ e acho que a presidente Maria Tereza talvez seja vai marcar a gestão dela, os acordos que ela está fazendo com os grandes demandantes. No nosso caso, nós fizemos um acordo que nós não vamos mais recorrer em casos que há precedentes formados do STJ. E segundo, salvo se nós apresentarmos aquela distinção para o recurso ser admitido, e fizemos com o Tribunal de Justiça. Então hoje os nossos recursos que têm cabimento sobem, são julgados mais rápido, e nós não recorremos
casos de antecedentes. Isso permitiu uma qualificação do processo. E acho que a ministra Maria Tereza, que foi presidente do STJD agora, ela conseguiu algo que ninguém tinha pensado. Uma das causas dos problemas do grande número de processos no STJ era a falta de diálogo com os grandes demandantes para buscar solução. Então, os nossos recursos agora são menos, mas são providos com mais naturalidade. No ano passado, nós revertemos mais de 1.200 decisões do Tribunal de Justiça. Há tempos passados, nós não conseguimos subir 400. Então, as coisas agora foram funcionando, buscando a causa do problema e não enfrentar o problema assim. A causa do problema, no caso nosso, é um caso muito específico, o Ministério Público de São Paulo fez, Santa Catarina e outros do Brasil. E por fim, para dizer só o seguinte, eu vejo que o Maranhão e o Piauí estão dominando o país. Isso é uma constatação geral. Pois não, professor. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde. Peço desculpa porque non conseguirò di fare a mia palestra in portoghese. Come costumo falar, eu tentei di apprendere a vostra lingua olhando a novela das 8, ma Thaisa Araújo nunca falava di diritto, per isso per me sarebbe complicato parlare portoghese in tema giuridico. Passo quindi alla mia lingua per fare innanzitutto i ringraziamenti all'organizzazione, all'OEB, nella persona del presidente e amico Beto Simonetti, dei coordinatori, anche qui stiamo parlando di amici come Marcus o come Ronny Duarte, e naturalmente a tutti i colleghi della mesa, l'amica Renata Gil, che conosco da quando era presidente dell'AMB, e naturalmente alla presidente della mesa, dottor Soares. Prima di venire al tema della mia palestra, sperando naturalmente che parlando lentamente voi possiate capirmi, voglio approfittare per ricordare un maestro del diritto civile, obrigado, il professor e avvocato Guido Alpa, che è morto il 7 marzo di questo anno. È una perdita importantissima per tutta l'Accademia italiana, ma non solo, in quanto è sempre stato un grandissimo amico e promotore di iniziative internazionali proprio in parceria con l'OEB. Venendo invece al tema che mi è stato assegnato, vale a dire la prestazione di servizi e le infrastrutture, voglio fare due premesse. La prima è che, essendo io l'unico relatore italiano, ho immaginato che gli organizzatori volessero da me l'angolo visuale dell'ordinamento italiano, che è quello che vi proporrò. La seconda premessa è che in Sapienza sono un professore di diritto della previdenza sociale e del lavoro, e quindi sarà con specifico riferimento ai profili giustalavoristici che vi parlerò di questo tema della prestazione dei servizi. Servizi che possono essere erogati fondamentalmente da professionisti, come appunto siete voi, gli avvocati, oppure da lavoratori autonomi. Allora veniamo innanzitutto alla prima categoria, vale a dire i liberi professionisti. Allora, la cosa fondamentale da evidenziare è che l'ordinamento italiano riconosce un'unica tutela ai liberi professionisti, vale a dire l'equo compenso. Obrigado, Marcelo. Vale a dire che un professionista in Italia
deve essere pagato in relazione alla quantità del lavoro prestato e a delle tariffe approvate dai ministeri. Non si può andare al di sotto di queste tariffe. Scusate, ma la mia voce risente della mia stanchezza. Questo vuol dire che l'unica tutela è quella del compenso, mentre tutte le altre tutele incombono sul professionista, su cui grava il cosiddetto rischio professionale, vale a dire gli infortuni, la malattia. Possiamo riassumere tutto questo dicendo che in Italia, ma forse anche in Brasile, il professionista è solo, vale a dire non ha nessuno che lo protegge. L'unico ambito in cui è protetto è quello del compenso. Discorso diverso per quanto riguarda i lavoratori subordinati, che possono essere anche loro fornitori di servizi, ma questa volta attraverso delle società che si aggiudicano degli appalti. L'istituto dell'appalto è un istituto che viene visto in Italia con molta diffidenza, in quanto spesso è stato utilizzato per eludere i diritti dei lavoratori. Facendo un paragone con il sistema brasiliano, potremmo paragonarlo alla vostra terzializzazione. E quindi, proprio perché c'è questa diffidenza, il legislatore italiano è intervenuto per cercare di tutelare i lavoratori in caso di appalto. Come? Prevedendo una uniformità di trattamento tra i lavoratori del committente e i lavoratori dell'appaltatore. Vale a dire che chi lavora per la terza società, per l'appaltatore, ha diritto agli stessi livelli retributivi e normativi dei dipendenti del committente. E c'è di più. C'è anche una responsabilità solidale tra il committente e l'appaltatore. Questo vuol dire che se un dipendente dell'appaltatore non viene pagato dall'appaltatore, questo lavoratore si può far pagare dal committente. Tutto questo naturalmente per cercare di scoraggiare un utilizzo fraudolento dell'istituto dell'appalto. Questa disciplina però negli anni è stata considerata troppo restrittiva e quindi è rimasta soltanto la responsabilità solidale del committente e dell'appaltatore. Considerando che siamo tutti molto stanchi, vado velocemente alla conclusione, ma voglio farlo facendo un cenno al diritto comunitario. L'Italia si trova all'interno dell'Unione Europea e quindi risente della normativa che viene emanata dall'Unione Europea. Ed in particolare per quanto concerne gli appalti c'è la fondamentale direttiva numero 24 del 2014 che prevede che un appalto non possa essere aggiudicato se non si rispettano gli obblighi imposti dall'Unione Europea in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro. Questa è la ragione per cui nel capitolato, questo è la denominazione del contratto di appalto, devono essere indicati i costi del lavoro e i costi della sicurezza. Ma
questa disciplina estremamente garantista, e vado alla conclusione, si è scontrata con due grosse criticità. La prima è quella dell'appalto transnazionale. Che cosa vuol dire? Vuol dire che se c'è un appalto in Italia per un'infrastruttura pubblica, ma partecipa un'impresa polacca, è evidente che i livelli retributivi e normativi dei dipendenti polacchi sono più bassi di quelli italiani, e quindi si è posto un tema se la società polacca potesse aggiudicarsi l'appalto. Ma questo tema è nulla rispetto a un'ulteriore possibilità, vale a dire che possano partecipare società extra Unione Europea. È il classico esempio della società cinese. Cosa succede se partecipa a un appalto italiano una società cinese? È evidente che, sappiamo tutti, in Cina i livelli delle retribuzioni sono molto più bassi, così come le regole sulla sicurezza sul lavoro o comunque in generale sul rapporto di lavoro. Sono tematiche sicuramente estremamente complesse, ma la certezza, perlomeno di chi vi parla, è che la soluzione sicuramente non potrà essere quella che oggi è molto di moda, vale a dire i dazi. Dovrà essere trovata una disciplina che uniformerà a livello mondiale la disciplina dei rapporti di lavoro, ma sicuramente non è chiudendo che si risolve, non è mai stato così storicamente e credo che non lo sarà neanche in futuro. Molto obrigado per l'attenzione. Obrigado, professor Fábio Petrucci. Confesso que o italiano não consigo acompanhar o raciocínio. Quando eu achava que estava entendendo, aí entrava uma palavra que eu não entendi. Desculpa, la prossima vez vou fazer em português, prometo. De toda forma, agradeço. Passo a palavra então para o professor Inácio Garcia Vitória, professor desta universidade. Muchas gracias. En primer lugar a la organización. Me siento muy honrado de participar en este congreso y que la Complutense sea durante estos días pues su casa, pues es para nosotros que tenemos una vocación hacia América Latina, hacia Brasil y también hacia Europa, pues es motivo de orgullo. Muchas gracias al moderador de la mesa, con su permiso, y es un honor compartir también mesa con personas tan distinguidas. Teniendo en cuenta toda la amabilidad que me han brindado, voy a intentar, si no con el idioma, que no puedo responder con la amabilidad de hablar en portugués, al menos sí con la contención en el tiempo, como ha hecho mi colega el profesor Petrucci. Por el tema del idioma he preferido incluir también una presentación de PowerPoint para poder ir siguiendo la exposición y además así centrarme solo en las cuestiones más importantes. Voy a abordar el tema de los servicios públicos con una mirada doblemente externa. Externa, primero, porque lo haré desde el derecho comparado, haciendo referencia al sistema europeo. Y después también por hacerlo desde una perspectiva académica y hacerlo desde la óptica de un área de conocimiento como es el derecho constitucional, que dentro de la cuestión de los servicios públicos nos centramos en los límites que las políticas públicas pueden imponerse a través de normas dotadas de supremacía, bien sea normas constitucionales o normas de la Unión Europea, que tienen primacía sobre la legislación española. Adelantaré la conclusión, casi podría acabar aquí, pero desarrollaré un poco más la idea.
la conclusión principal va a ser que los límites que se derivan para el legislador a la hora de establecer estrategias en materia de servicios públicos son mucho más intensos cuando derivan del derecho de la Unión que los límites que derivan de la propia Constitución española. En este sentido, si partimos de que tenemos dos constituciones, la Constitución clásica y la Constitución europea, es esta segunda Constitución, estas segundas normas, las que imponen mayores restricciones al legislador español. Para aproximarnos desde una óptica de derecho comparado, lo primero que tenemos es que ver el lenguaje, porque cuando hablamos de infraestructuras, cuando hablamos de prestación de servicios, cuando hablamos de, en el contexto español, los términos más habituales son el de servicio público, servicios esenciales, servicios de interés general, podemos no estar hablando de lo mismo. En una aproximación material, no formal, esta definición, la realidad a la que nos queremos referir, reúne dos características. Por un lado, son actividades directamente vinculadas a las necesidades esenciales de la vida en la comunidad. El ejemplo lo tendríamos en el apagón, al que se han referido ya en esta mesa, del lunes, ¿no? Pone de manifiesto cuáles son los servicios, cuáles son las muchas necesidades colectivas que existen en una sociedad postindustrial. Y el otro elemento que define la realidad a la que me quiero referir es la asunción por parte de los poderes públicos de obligaciones de garantía. Estamos ante servicios esenciales para las condiciones de vida y por eso el Estado asume un compromiso, unas obligaciones positivas de garantía. Si vemos la propia Constitución española, el uso de los términos no es siempre exacto y hablamos de servicios esenciales también en un contexto, la Constitución habla de servicios esenciales como aquellos servicios que deben mantenerse durante una huelga. No es el concepto de servicio público vinculado a los servicios sociales, a las telecomunicaciones o al transporte. Es otra forma de utilizar el concepto. Esto simplemente para advertir de que a veces la terminología pues, puede inducir a confusión y la Constitución habla de servicios públicos en el 106 de la Constitución para referirse a toda la actividad de la Administración. En el 106 de la Constitución, servicio público es cualquier actuación administrativa. Por eso la cuestión del lenguaje. Bien, si continuamos en la situación actual, como consecuencia de la crisis, de la evolución del Estado liberal al Estado social y la propia crisis del Estado social, el legislador, los poderes públicos, se tienen que enfrentar a una serie de preguntas. ¿Cómo prestar estos servicios públicos? Si el Estado debe asumir la garantía de prestar el servicio directamente o a través de un tercero, de un concesionario, o si el servicio debe prestarse en condiciones de libertad de empresa, de competencia y por lo tanto la función del Estado es una función de regulación, una función de control, la imposición de obligaciones a los actores privados. Todas estas modalidades conviven en el actual derecho administrativo. Podríamos encontrar ejemplos de servicios públicos prestados directamente por las administraciones. Esta universidad es un servicio público prestado directamente por la administración. Un concesionario, si uno va en autobús o en tren de Madrid a Valencia, pues se va a encontrar, aparte de la empresa Renfe, que es la que era la empresa nacional, la empresa pública tradicional, otras empresas, Ouigo, Irio, otras empresas que compiten en este mercado en un régimen de concesión y otros servicios que no dejan de ser servicios públicos, pero se prestan
por empresas como puede ser la banca, los seguros u otras actividades. Por lo tanto, todas estas opciones conviven en el panorama actual, y un elemento adicional es la infraestructura. El tema de la energía, no solo quién produce la energía, quién transporta la energía, quién suministra la energía, sino también las propias redes, las propias infraestructuras que contribuyen a la prestación del servicio. Muchas veces, por necesidades económicas, los estados deben, y también por razones de eficiencia, acudir a la colaboración público-privada para la construcción de un aeropuerto, la construcción de una carretera o la explotación de una carretera. Por lo tanto, los poderes públicos, es una decisión política adoptar decisiones respecto de todas estas opciones. Bien, estas opciones, que forman parte del margen de decisión política, están condicionadas por normas jurídicas, y ahí entro ya en el núcleo de la exposición: normas de derecho de la Unión Europea y normas constitucionales. Dentro del derecho de la Unión Europea, el artículo más importante, más influyente, es el artículo 106 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que básicamente impide a los estados adoptar medidas que puedan falsear la competencia en el mercado. No puede adoptar medidas, ayudas, respecto de empresas públicas o respecto de empresas concesionarias de servicios públicos que supongan una vulneración de las normas sobre competencia en el mercado de la Unión Europea. Tenemos que pensar que lo que se trata es una integración económica, pues pasar de mercados nacionales, donde empresas públicas a veces prestan el servicio en régimen de monopolio, a un mercado único, donde empresas de distintos países puedan competir dentro de ese mercado. Ahora bien, ese artículo 106 tiene una segunda parte, que es, permite excepcionar estas reglas de competencia cuando sea necesario para salvaguardar la prestación de servicios públicos. El papel, y ahí vamos al tema de la jurisdicción constitucional, aunque aplicado a la jurisdicción europea, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, le corresponde al Tribunal de Justicia de la Unión Europea definir el alcance de estos límites, y define el alcance de estos límites respondiendo a una doble pregunta: ¿qué son los servicios públicos, o cuáles son los servicios públicos que permiten limitar o excepcionar las reglas de defensa de la competencia? Y en ese sentido el derecho de la Unión Europea distingue entre servicios de interés general, servicios económicos y servicios no económicos de interés general. Los servicios que se basan en la solidaridad, en la cohesión social, que no tienen un componente económico predominante, quedan excluidos de las reglas sobre competencia. Un ejemplo sería esa sentencia, por si quieren verlo, es un caso clásico del Tribunal de Justicia, en la que el Tribunal de Justicia dice que no se aplican las reglas de competencia a los prestadores del servicio de la seguridad social. Había dos personas en Francia que se negaban a pagar las cotizaciones obligatorias a los seguros de enfermedad, aduciendo que estas contribuciones obligatorias eran contrarias a las normas sobre competencia, constituían un abuso de posición de dominio en el mercado. Y en esta sentencia, Pusset y Pist, el Tribunal de Justicia llega a la conclusión de que la seguridad social, las entidades gestoras de la seguridad social, deben calificarse como servicios no económicos de interés general, y por lo tanto quedan excluidos de la aplicación del artículo 106.1 del tratado. No se les va a aplicar las reglas de defensa de la competencia. Si hubiera llegado a la conclusión de que son servicios de interés económico general, aplicaría las reglas y vería si entran o no en la excepción del apartado segundo. Y en la excepción del apartado segundo analiza cuándo es un test de necesidad, un test de proporcionalidad. En qué medida la adopción de medidas de políticas, de obligaciones de servicio público es necesaria para salvaguardar la finalidad perseguida en relación con la prestación del servicio. Y ahí hay otra sentencia, Corbeau,
en la que el tribunal, en un caso relacionado con servicio de correspondencia, entendió que las limitaciones que se establecían para la prestación del servicio postal universal estaban justificadas, pero que los servicios conectados con el servicio universal, pero que se podían distinguir por todos estos criterios, respecto a esas normas, debían aplicarse las reglas de competencia y no estaban justificadas las ayudas establecidas, en este caso, por Bélgica. Bien, ahí está un poco más desarrollado la presentación por si quieren buscar la sentencia y ver las ideas principales. Por lo tanto, a través del derecho de la Unión Europea, una fuerte incidencia en la legislación, en la regulación por parte de los Estados miembros de los servicios públicos, con la finalidad de una mayor integración, no solo en la libre prestación de mercancías, sino en la libre prestación de servicios. Y llegamos al marco constitucional. La Constitución española no parte de un modelo cerrado de constitución económica. La constitucionalidad o no del legislador no deriva de la contraposición de la ley con un modelo abstracto, sino con el análisis de distintos apartados de la Constitución. Este es el artículo 128, que en el apartado 2 prevé la posibilidad de reservar al Estado servicios públicos esenciales. Y plantea también la iniciativa económica pública, no la somete al principio de subsidiariedad, aunque la legislación de desarrollo sí que ha incluido en algunos ámbitos la idea de subsidiariedad. Y habría una última diapositiva, el papel del Tribunal Constitucional y cómo el Tribunal Constitucional no ha hecho un control intenso de la legislación sobre servicios públicos, concluyo ya, sino que ha adoptado dos criterios. Cuando hablamos de servicios públicos en general, criterio de razonabilidad, respeto al principio de seguridad jurídica, que es otro de los títulos del seminario, y la prohibición de arbitrariedad, categorías de derecho administrativo que no siempre es fácil llevar al terreno del legislador. ¿Dónde es más intenso el control? En el servicio público de radio o de televisión o de las comunicaciones en general, porque aparte de estar implicadas las disposiciones en materia económica, concurren las libertades de información, la libertad de creación de medios de comunicación, y esa sentencia por si quieren profundizar. Agradezco mucho la atención y es un placer que hayan estado en la Universidad Complutense. Esta es su casa. Obrigado, professor Inácio. Nós encerramos esse painel. Queria agradecer os palestrantes e todos que acompanharam. E registrar que a bancada mineira ficou até o fim aí. O desembargador Eduardo, a conselheira federal Virginia Afonso. Mas a bancada catarinense tem 5 membros, está em maioria. Nessa votação nós estamos ganhando. Toda vez é o eleito presidente. Só para o Estado não é consignado ainda não. Pegar uma foto oficial aí. Tanto é que eu não toquei nessa parte.